Gente, lance na TV de férias é só para o período dos leilões, né? Porque nós estamos firme e forte trazendo conteúdo, sempre conteúdos relevantes para a pecuária nacional. Falando em conteúdo relevante, vamos conferir ou vamos assistir novamente um Pecuária e Prosa muito especial? Pode rodar. O Pecuária e Prosa de hoje traz um aprendizado, ou melhor, nós vamos tirar uma dúvida. O que nós podemos aprender do cavalo, trazer a experiência do cavalo para o melhoramento genético e para a evolução dos bovinos, seja ela a raça Nelore ou uma outra raça. Sobre isso eu vou conversar com o Fernando Tardioli, do Aras Tarlim, e agora tem o Nelore Tarlim. Uma ligação, o pessoal disse, mas como? Porque ninguém gosta de falar, errei em alguma coisa, e você me diz o seguinte, Devaney, eu estou há 3 anos no Nelore, mas há 30, 29 no Manga Larga. Tem uma relação forte aí, né? Olá, Deva, prazer estar aqui com você. Sem dúvida nenhuma, tem uma relação fortíssima. Eu costumo dizer, e não é brincadeira, de que tudo que a gente fez de errado no Manga Larga até chegar no caminho certo, são 29 anos e evidentemente a gente não nasceu acertando, a gente já começou no Nelore Tarlim fazendo do jeito certo em função desse grande aprendizado e de muitos anos tomando paulada no cavalo. Isso significa que já chegou utilizando toda a biotecnologia, melhoramento genético, os sequenciais aí para um Nelore diferenciado? Sem dúvida nenhuma, e fazendo o intercâmbio também, pegando o melhor, né, as melhores ferramentas que a gente encontra no gado, e todos nós sabemos que o gado, em função da cadeia produtiva ampla, está anos-luz do ponto de vista de tecnologia, de biotecnologia, inclusive de genômica, em relação à seleção do cavalo de maneira geral, em relação a qualquer atividade ligada à equinocultura. E nesse sentido, então, a gente faz esse intercâmbio. Mas no Nelore Tarlim, em particular, a gente procurou, na verdade, não repetir os erros que a gente cometeu durante os primeiros anos do cavalo. Então, por isso, eu digo que a gente já começou com o pé direito, não só usando essas melhores ferramentas, mas trabalhando todos os pilares que são fundamentais para a construção de um criatório de sucesso. E é interessante isso, gente, porque o Dr. Fernando Tardioli, olha, é advogado, é paulistano, pecuarista de paixão e apaixonado por equinos. Um conjunto realmente muito interessante. Isso ajuda, esse conhecimento ajuda, e muita gente pode dizer o seguinte, como que um paulistano é tão apaixonado pelas coisas da roça assim? Pois essa é uma pergunta que eu sempre ouço, né? O que um advogado nascido na capital foi se meter com cavalo, com gado e tudo mais, mas isso é paixão, não tem explicação, né? A gente não escolhe, é escolhido. Eu sempre tive essa relação muito forte com o campo, com o interior, inclusive nas minhas atividades profissionais como advogado. Então, nesse sentido, o cavalo Manga Larga foi uma opção natural, assim como também foi o Nelore. Isso é interessante isso, viu, gente? É bom nós entendermos isso, e eu fico muito feliz, Fernando, porque poucas as pessoas têm a coragem de dizer o seguinte, errei, aproveitei tudo que eu errei no cavalo para evoluir no Nelore, e você tem esse desprendimento, você tem isso muito a seu favor. Agora, não só errar no cavalo, mas você chegou no estágio do cavalo, do sequencial, do melhoramento, da genômica, e aí você trouxe isso para o bovino também. Como que o investidor conhece cada vez mais o que o Tarlim realiza, o Criatório Nelore Tarlim ou o Aras Tarlim realiza? Tem um endereço, como que se aproxima do criatório de vocês? Na verdade, a gente não pode só contar a história bonita, como qualquer atividade empresarial, e o cavalo e o gado, evidentemente, são atividades profissionais. A gente tem desafios, a gente tem erros também antes dos acertos. E nesse sentido, a gente tem inclusive uma obrigação de incentivar outros criadores a persistir, a buscar a excelência nessas atividades. E o que é muito mais difícil
quando a gente vem, na verdade, da cidade, de uma família absolutamente sem nenhum tipo de tradição na equinocultura, na pecuária, no agronegócio de uma maneira geral. Mas todos aqueles que tiverem interesse em conhecer o nosso trabalho, eles podem fazer contato conosco nas redes sociais, né, seja pelo Instagram com Aras Tarlim, seja no nosso site www.mangalargadatarlim.com.br, entrar em contato conosco, a gente está à disposição para trocar ideia, para conversar, porque falar de paixão é sempre um prazer enorme. Não tenha dúvida. E de coisas que traz lucratividade. Muito obrigado. É sempre uma alegria e um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, Deva. Acerto. E o Pecuária em Prosa vai ficando por aqui, trazendo sempre inovações e assuntos que agregam no seu criatório. E nós temos mais novidades aqui no Pecuária e Prosa. Pode rodar. Pecuária e Prosa de hoje traz o assunto segurança no agro. E nós vamos conversar mais uma vez com Carlos Zumerli, especialista em segurança no agro. Carlos, esses números, nós temos acesso a essas informações? Existem esses números do crime do agronegócio? Olha, Deva, vou ser honesto para você. Como é que é feita essa contabilização? O produtor é roubado ou furtado, ele vai a uma delegacia e essa ocorrência, ela entra numa vala comum. Hoje nós não temos, a exemplo do roubo de carga, a tipificação de roubo do agro, roubo ou abigeato. Abigeato já tem alguma coisa no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul já saiu na frente. Mas, de forma geral, nós não temos esses dados consistentes, porque cada estado trabalha de uma maneira, cada estado reporta a estatística de forma diferente através das suas secretarias de segurança. E aí, eu lembro que, creio que em 2018, a CNA fez um levantamento, tem um documento que existe, Observatório, não me lembro exatamente o nome, mas foi feito um levantamento que é inconclusivo, porque você não consegue conciliar os números, ok? E você tem uma visão de buscar trazer isso em números. Isso seria uma pesquisa? Me conte um pouco sobre essa ação. Olha, nós começamos a fazer alguma coisa com um grupo de pessoas, que estão envolvidas com agro, e nós desenvolvemos uma pesquisa simples. Então vamos sentir a dor de quem está lá na ponta, de quem foi vítima. Então nós desenvolvemos essa pesquisa, uma pesquisa muito simples, são 14, 15 perguntas. Nós estamos obedecendo a nova lei geral de proteção de dados, que é extremamente importante. Tanto é que nome é opcional, telefone é opcional, nós não vamos fazer nada com isso, tá ok? Mas os dados que vão chegar para nós são importantes. Por exemplo, quanto do produto furtado ou roubado foi recuperado? Olha que interessante essa pergunta, e entre tantas, ok? Tá, e aí isso é interessante, manter esse sigilo. Então isso é extremamente importante. O que nós precisamos saber, o que eu entendo que você busca com isso, é saber o que está sendo furtado e aonde está acontecendo isso. Agora, o telespectador que está nos acompanhando, Carlos, se interessou pelo assunto, eu quero participar da pesquisa, eu quero dar a minha contribuição. Qual que é os passos que ele deve seguir? Ok. Muito importante a sua participação. Nós estamos esperando a sua resposta. Existem várias formas. Primeiro, entre no site www.agrozeta.com.br. Vá na abeta que está escrito blog, lá você vai encontrar essa direção. Nós também estamos nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook, você também encontra lá, principalmente o LinkedIn. E, por último, se você ainda não conseguiu acessar e quer quer dar a sua resposta, entre em contato com o meu celular, o 19 95322 6381. Entre em contato com o Zap, gostaria de receber e eu lhe mando o endereço do site, tá ok? Importante observar, Devani, que você que nunca teve problema na sua propriedade,
responda também, porque nós não queremos saber só quem tem problema, nós queremos saber quem não teve problema para a gente ter noção. Nós precisamos mapear isso aí, tá ok? Então essa é a ideia. Tá certo. Okay? Carlos, mais uma vez eu quero te agradecer imensamente a sua disponibilidade em nos atender e em compartilhar com o nosso público informações tão importantes. Muito obrigado. Obrigado a você, Devani. Tá certo, olha só, levantar dados. Então você, mesmo eu quero repetir as palavras do Carlos, mesmo que você não tenha problemas aí na sua propriedade, espero que não, né, mas responda esse questionário, é simples, é rápido, é prático, não precisa se identificar, mas nos ajude a mapear o crime no Brasil. Pecuária em Prosa vai ficando por aqui e agradecendo sempre a sua preciosa audiência. Viram só que bacana? Isso é um show de oportunidades. Agora nós vamos a um breve intervalo comercial, mas será rapidinho, estaremos de volta com mais informações. É isso aí, gente. Estamos de volta e seguimos aqui o nosso período de férias. Informações sempre em prol do agronegócio brasileiro. Tem mais Pecuária e Prosa? Então pode rodar. Pecuária e Prosa de hoje tem um foco muito interessante em sustentabilidade. Para isso nós precisamos cuidar bem dos nossos animais, mas nós precisamos também nos preocupar com a questão do solo, com a questão das forragens, uma série de coisas. E é sobre isso que eu quero conversar com o Tunico Grisi da Fazenda Santa Anice, que tem um processo muito interessante para compartilhar conosco. Porque os dados, todas as informações de uma pecuária funcional também precisa estar alinhada com sustentabilidade e, claro, com respeito ao meio ambiente, recuperação de solo, preparos importantes. E vocês têm um trabalho muito focado com essa visão, né, Tonico? Sim, Deva. A gente, há alguns anos, né, que a Santa Anice começou a trabalhar com o que a gente chama de agropecuária regenerativa, né, um projeto que é tocado pelo Marcelo, meu irmão, né, nós estamos ainda engatinhando dentro desse trabalho, mas é algo que nos motiva muito, né, o propósito dele é muito nobre, que justamente é você realmente adotar práticas no dia a dia da sua fazenda que busquem regenerar o seu solo e a vida que tem num solo saudável, né? O solo, um solo saudável tem milhares de micro-organismos, fungos, bactérias, protozoários, amebas, nematóides, né, que tem um papel muito importante dentro da natureza, né? A planta, ela faz a fotossíntese, né? O resultado da fotossíntese é o carbono. O carbono, em partes, ela usa para crescer, em partes para alimentar essa vida no solo. E essa vida no solo, em troca desse carbono, faz toda essa ciclagem de nutrientes e devolve para a planta o que ela precisa e na hora que ela precisa, né? Então, você realmente tem que olhar para a sua fazenda como um todo, como um sistema holístico, né? Um ecossistema de fato, onde você vai adotar práticas que justamente ajudem nessa inter-relação que existe entre o boi, a planta e os micro-organismos de um solo saudável. Essa é a pecuária que a gente está buscando fazer dentro da Santa Anice. Como eu disse, estamos aprendendo muito com isso. Várias frentes, né, que a gente trabalha, compostagem, né, todo o material que a gente coleta no nosso confinamento. Nós temos compostadores estáticos, né, que ficam quase um ano, né, sendo preparados nas matas. Trabalhamos com mix de planta, né, principalmente com mix de inverno, né? A natureza, ela precisa ser diversa, é importante que você tenha variedade na natureza. Então nós também temos feito muito essa frente do mix, mas eu acho que talvez o principal seja repensar a forma de fazer o pastejo, né? Tradicionalmente, a gente geralmente faz o pastejo contínuo seletivo. O que a gente busca fazer na Santa Anice? Mudar esse sistema, fazer um pastejo em alta densidade. Então a gente trabalha com lotações estáticas que vão de 25 até 500 UAs por hectare, e os animais fazem o pastejo com um período muito curto de ocupação, então geralmente não passa de um dia, e quando esses animais saem desse piquete, a gente deixa um tempo de descanso muito grande, 25 dias no verão, chega a 60 dias no inverno,
Então, a gente deixa o tempo que a planta possa se recuperar, né, acumular energia nesse tempo de descanso, nas raízes, na coroa, e essa justamente é essa energia que a planta usará quando ela for pastejada no futuro para fazer um rebrote vigoroso e que o ciclo virtuoso siga, né? Então, esse é mais ou menos o que a Santanice tem tentado fazer, né, e já começou a colher resultados interessantes. Nós chegamos no último verão a trabalhar com lotes de 1.500 bois, tivemos resultados extraordinários, né? A densidade nutricional da planta nesse sistema é muito grande, né? O animal praticamente não come o suplemento, né? De tão bem nutrido que ele fica. Perfeito. Conseguimos resultados muito interessantes em termos de ganho de peso. Estamos aprendendo, né? Cometendo vários erros, acertos, mas acho que o propósito é nobre e seguiremos tentando. Tá certo, é isso aí. Vamos usufruir sim, viu? É isso. Tá aí todos os nossos conteúdos de extrema importância. Eu adoro muito rever esse material e nós temos mais produtos. Não é isso mesmo, Camis? Então, pode rodar. A Camila, só para saber, é a nossa produtora, né? Roda aí! E o Pecuária e Prosa de hoje traz um convidado muito bacana e especial. O Wagner Aguilar, que é da Codelaria Aguilar, com formação, é administrador, pós-graduado em marketing e propaganda, foi já professor, enfim, consultor de economia, mas eu quero saber um pouco mais dessa história. Tudo a ver com cavalo, né? Mas tem a comercialização. Prazer estar conosco. Vamos compartilhar um pouco dessa história, Wagner. Prazer todo meu, prazer a vocês, telespectadores e a toda a equipe do Canal Rural. Bacana essa história. Essa história começou porque o cavalo, ele me ajudou. Ele foi uma terapia. Eu com 28 anos, workaholic, com a maioria, acho que das pessoas, né? Eu senti a necessidade de ter algum esporte ao ar livre. E me indicaram o cavalo. E o cavalo realmente foi na veia. É algo impressionante. Passear. Aí eu fiz várias cavalgadas, fui para o Rio de Janeiro, de Ribeirão Preto para o Rio, fui para Altinópolis, Serra da Canastra, enfim, muito bacana. E aí, no segundo momento, eu fiquei com vontade de criar. E quando eu comecei a criar, como todo criador, a gente não estuda tanto o assunto, a gente começa a comprar matrizes. E aí eu senti a necessidade que eu tinha que estudar também. A como não só passear. A se profissionalizar. A ter uma gestão. Isso é muito importante. E a minha área é isso, né? Exato. Como hoje eu dou planejamento para grandes empresas, me perguntavam, e seu Aras da break-even? Eu falei, vou ter que aprender a vender. Lógico. Nesse momento, há 15 anos atrás, eu lancei um site, um e-commerce. Perfeito. E naquele momento eu fui até muito criticado, né? Você vai vender cavalo pelo site, ninguém vai comprar. Mas eu tinha as empresas leiloeiras, os canais que já vendiam à distância, né? Eu falei, exato. Nossa, cavalo é mágica, é impulso, é vontade, é paixão, né? E deu muito certo, Nessa trajetória a gente vendeu aí por ano, a gente vendia 120, 130 cavalos, e já são mais de 1.400 cavalos comercializados hoje. Perfeito. Só que tem uma técnica, tem uma responsabilidade. Quando você vende um cavalo para alguém, na verdade eu não falo que a palavra é vender, eu conecto um indivíduo com outro indivíduo. Ótimo. Muito importante isso. Porque as pessoas, cada uma tem uma necessidade diferente. Cada uma quer para passear, outra quer para ser atleta, outra quer para criar, outra quer para escovar. E você outro tem que... quer para inserir os filhos no agro. E hoje muitas pessoas das grandes cidades, das grandes metrópoles, vão até o Aras, que é perto, e elas querem passar o dia na fazenda, né? O dia no Aras, com a criança tendo esse contato com o animal. E aí você tem que achar um indivíduo, porque tem um respeito muito importante pelo cavalo e pela natureza. Nós temos que dar um patrão para ele, ou seja, um dono para ele que vai cuidá-lo e vai respeitá-lo. E esse dono também, que esse cavalo tem aderência e atratividade. É um casamento, é uma história sem fim. Quando você faz isso, você conecta. E você faz toda essa reputação. E essa reputação, essa credibilidade nesses 20 anos, fez com que, de repente, a gente tornasse um Aras com um maior número de seguidores no YouTube. Você vê, eu comecei a andar a cavalo e hoje nós temos mais de 172 mil inscritos no YouTube, ganhamos
uma condecoração, uma placa, e é um dos únicos aras, acho que no mundo, que tem essa marca de seguidores. E aí eu fico São pensando... 172 mil seguidores. Seguidores no YouTube. Então, eu comecei a andar, a desestressar, e hoje a gente vira um influencer de cavalos. Olha que bacana como a gente tem que ser resiliente e se reinventar. Então o pessoal já pode começar também a seguir através, como é que está? Wagner Aguilar? Não, ou Codelaria? Cavalos Lusitanos, Codelaria Aguilar. O nosso site é perfeito. cavaloslusitanos.com.br e o YouTube é Cavalos Lusitanos Codelaria Aguilar. E o bacana desse vídeo, porque tem que ter uma responsabilidade. Quando você vira um influencer, você não vai ficar pondo vídeos de vendas de cavalos. Você tem que contar, Lógico. Você tem que contar coisas, dicas para as pessoas, para que elas se aproveitem daquele conteúdo. Isso foi muito interessante. E essa história toda fez com que a gente também tivesse hoje cavalos para as pessoas adotarem um cavalo. Então elas adotam um cavalo, pagam uma diária e vão lá e passam para os seus filhos um momento agradável. Eu fiz questão nesse bate-papo mudar um pouco, ficar mais em silêncio e te ouvir, porque eu já conheci um pouco dessa história, mas é muito bacana te ouvir, isso é contagiante, o cavalo é contagiante. Sim. E a sua presença é muito bacana. Eu quero te agradecer imensamente, viu, Wagner? Eu agradeço vocês, agradeço o telespectador e dá um lembrete, é barato, é acessível ter um cavalo, de qualquer raça. Tragam seus filhos, tirem seus filhos da cidade grande e levem para o interior para ter um cavalo e para curtir um cavalo. Faz muito bem. Coisa boa. Muito obrigado. Sucesso. Obrigado. Um abraço a todos vocês. Bacana, pessoal. Ótimo, coisa maravilhosa. Eu adoro esse período de férias que nós vamos relembrando aí quanta coisa boa acontece aqui no Lance na TV. É isso, pessoal. Agradeço imensamente a sua companhia por hoje. Tenham todos uma ótima noite. Fiquem com Deus e até mais.